Hoje vamos falar sobre substantivo coletivo. O substantivo coletivo é o nome comum que se dá a um conjunto de seres ou coisas da mesma espécie. Então, nós vamos ver agora alguns exemplos. Na feira, no campo ou no supermercado, podemos ver alimentos reunidos. Observe: cacho de uvas, pencas de bananas, réstias de alho. Veja também alguns animais em conjunto. Então, as ovelhas reunidas, eu tenho um rebanho. Lobos reunidos, eu tenho alcateia. Então, esse outro nome que eu dou para o conjunto de seres ou coisas da mesma espécie são considerados substantivos coletivos, tá bom? Então, no caso das uvas, eu chamo de cacho. No caso das bananas, de pencas. Do alho, réstias. Das ovelhas juntas, rebanho, e dos lobos juntos, alcateia, tá? Veja mais alguns exemplos. Então, aqui, eu tenho a estrela, ela sozinha, única ali, a estrela, eu tenho aqui o meu substantivo comum. Então, quando eu tenho ali um conjunto de estrelas, ou seja, várias estrelas reunidas, eu chamo de constelação, tá bom? O peixe, quando está o peixe sozinho, né? Tenho ali um único peixe, ele é também um substantivo comum. Agora, quando eu tenho um conjunto de peixes, vários peixes reunidos, eu chamo de cardume. Então, aqui já vira o substantivo coletivo, porque eu estou representando aqui o coletivo de peixes, de vários peixes juntos. Pessoa, quando eu estou falando ali sobre qualquer pessoa, né? A palavra pessoa é um substantivo comum também. E quando eu tenho várias pessoas reunidas, eu chamo de multidão. Ok? Da esquerda para a direita, o que mudou nas imagens e nos substantivos? Então, observem com atenção que aqui eu tenho apenas um substantivo comum, apenas um. E no lado direito eu já tenho um coletivo, então eu tenho ali um conjunto de estrelas, um conjunto de peixes e um conjunto de pessoas, tá? E aí eu transformo nos substantivos coletivos. Então, observe que os substantivos constelação, cardume e multidão nomeiam conjuntos de seres ou elementos da mesma espécie. Então, são considerados substantivos coletivos. Então, observem que aqui nós podemos usar uma única palavra para representar um conjunto de seres ou de coisas da mesma espécie, tá bom? Questão 2. Agora vocês vão completar o quadro com a conclusão e exemplos de substantivos coletivos. Então, podemos usar apenas uma para dar nome a um conjunto de seres. Exemplos: bando, um conjunto representa ali um conjunto de aves. Elenco representa ali um conjunto de atores, tá? E aí vocês vão colocar pelo menos mais 2 exemplos aqui para mim. Pode pegar como exemplo da página anterior ou desta página que tem aqui também. Então, substantivos que nomeiam conjunto de seres ou coisas da mesma espécie são chamados de coletivos, ok? Aqui eu coloquei mais 2 tabelinhas, com mais exemplos de substantivos coletivos, tá? Substantivos coletivos, eles têm muitas classificações, então eu trouxe apenas algumas para vocês, as mais comuns e as mais abrangentes, para vocês entenderem um pouco, tá? Não é possível estudarmos todas as classificações substantivos coletivos de uma vez, né? Porque são muitas classificações. Também não tem como a gente decorar tudo de uma vez. Então, eu trouxe algumas só para vocês. Trouxe aqui as mais comuns e as mais abrangentes para a gente ter já esse conhecimento inicial, tá bom? Substantivos coletivos mais comuns, que vocês já devem conhecer. Então, por exemplo, álbum. O álbum é o coletivo de fotos e figurinhas. Arquipélago é o conjunto coletivo de ilhas. Assembleia, olha aqui, um outro termo também para representar o coletivo de pessoas, né? Na página anterior nós vimos multidão e aqui vemos a assembleia, tá? Coletânea é o coletivo para o conjunto de textos escolhidos, de vários textos, de livros, tá? A fauna é o coletivo para animais de uma determinada região.
E a flora é o coletivo para plantas de uma determinada região, certo? Aí nós temos também outros exemplos como o alfabeto, que é o coletivo das letras, né? Que nós já conhecemos. População, também, que é o conjunto de pessoas de uma determinada região. Turma e classe, que também são substantivos coletivos que indicam ali um conjunto de alunos. Entre muitos outros exemplos, ok? Agora aqui, os abrangentes. Alcateia é o conjunto para representar ali animais ferozes, como lobos, hienas, javalis. Enxame é o conjunto, o coletivo de abelhas ou vespas. Ninhada é o coletivo para aves ou pequenos mamíferos. Rebanho, coletivo para bois, ovelhas, cabras e carneiros, tá bom? Então, esses são só alguns exemplos para vocês terem uma noção inicial sobre o que é substantivo coletivo e já ter conhecimento sobre alguns. Inclusive, vocês já devem ter feito o uso de alguns desses substantivos coletivos sem saber a própria classificação, né? Então é isso, sempre que o substantivo estiver nomeando um conjunto de seres ou coisas da mesma espécie, ele é chamado de substantivo coletivo, tá bom? Agora nós vamos fazer uma revisão sobre substantivos compostos, substantivos primitivos e derivados, tá? Então, continuando, vocês vão fazer essa atividade. Para chegar à saída do zoológico, você deve percorrer o caminho que aparecem apenas substantivos compostos. Lembrem que os substantivos compostos são aqueles formados por duas ou mais palavras. Então, observem as palavras de cada caminho, circule os substantivos compostos que você encontrar e escolha a rota correta. Então, vocês estão aqui na entrada, ó. Vocês terão que escolher o caminho que vocês deverão percorrer até chegar à saída do zoológico. Mas atenção, vocês precisam percorrer somente os caminhos em que aparecem substantivos compostos, tá? Que precisam ali de duas ou mais palavras para serem formadas, não se esqueça. Então, vocês vão analisar, ó. Tatu, a primeira saída aqui, né? Tatu, ele é formado por quantas palavras? Por uma. Então, eu já sei que aqui eu não posso percorrer esse caminho, né? Segunda entrada. Tatu-bola é formado por quantas palavras? Aí vocês vão analisar. Se for um substantivo composto, vocês vão circular. Depois, vocês vão para a próxima palavra. Observa se é uma palavra simples ou composta e se dá para atravessar. Se não dá, então vocês terão que voltar e ver o outro caminho. Aí observa também se é um substantivo composto. Se for, circula e continua caminhando até chegar na saída, certo? Questão 2. No quadro de palavras estão misturados substantivos primitivos e derivados. Escreva cada substantivo na coluna correspondente. Então, vamos analisar, ó. Aqui eu tenho o quadro de palavras. Está tudo misturado, substantivos primitivos e derivados juntos. E vocês terão que classificar nesses dois quadros correspondentes. Então, aqui vão colocar os primitivos e aqui os derivados. Por exemplo, vamos analisar aqui a primeira palavra, barba. Para saber se é um substantivo primitivo ou derivado, eu tenho que analisar. Barba, ela surge a partir de uma outra palavra ou não? Se ela não surge a partir de uma outra palavra, ela é um substantivo primitivo. E aí eu vou procurar o que mais que tem aqui relacionado com barba. Vejo lá, barbeiro. Barbeiro está vindo de barba? Sim, né? Então, barbeiro é um substantivo derivado, porque ele vem de barba. E barba é o substantivo primitivo. Então, aí vocês vão escrever barba no quadro de substantivo primitivo e vão escrever barbeiro no quadro de substantivo derivado. E assim vocês vão fazendo também com as demais palavras, certo? Bons estudos para vocês. Não se esqueça de me mandar foto para correção.